que foi especial ver as bênçãos que Deus tem derramado sobre esta igreja. Se você não faz parte dessa igreja, faça parte. No mês de fevereiro nós vamos estar iniciando a nossa classe a classe Nova Vida, com vistas ao batismo e profissão de fé. E queremos que você participe. Aqueles que fizeram o ano passado vão fazer a classe Fundamentos Bíblicos, número 1, que depois tem a número 2, número 3, e fundamentando cada vez mais a tua fé. E para quem gosta de estudar a Bíblia, nós temos o plano de leitura do Novo Testamento completo. E no nosso acampamento, no domingo à tarde, nós vamos ter um super debate bíblico nos evangelhos e conhecimento geral da Bíblia. Então, estude os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, à tarde, depois do momento louvor, que nós vamos ter um momento louvor à tarde. Nós vamos ter esse debate bíblico no domingo e o estudo ali, o debate dentro dos evangelhos e também conhecimentos gerais. E eu tenho certeza que vai ser uma benção. Irmãos, são muitas atividades. Nesse final de semana nós também temos a reunião do presbitério aqui na nossa igreja, na sexta e no sábado. Por isso, na sexta-noite nós não teremos a costumeira reunião de oração, mas teremos a devocional junto com os pastores do presbitério, que vai iniciar às 7h30, obrigado, Pedro. Às 7h30 da noite, você pode participar da devocional, e se quiser depois continuar também na reunião, não tem problema, é uma reunião aberta para toda a igreja, mas certamente você é bem-vindo aqui na sexta-feira. Então, que Deus esteja nos abençoando, porque é apenas um pouco dessa nossa agenda, que nós estamos começando, né, o ano, com muitas novidades aí, um trabalho intenso para que nós possamos crescer. Esta manhã nós apresentamos o nosso objetivo da construção do templo, o planejamento ao longo de um ano, juntando recursos para que o ano que vem, se Deus permitir, nós possamos começar esta construção. Então, que você faça parte deste grupo de irmãos que vai orar e contribuir, nos ajudar para que nós possamos alcançar esses objetivos para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Depois a gente pode estar aí trocando mais experiências, informações sobre como vai ser esse procedimento. Mas o fato é, Deus tem nos abençoado e nós queremos abençoar a sua vida, nós queremos abençoar o próximo, nós queremos abençoar uns aos outros lendo as Sagradas Escrituras. 2 textos nós queremos ler nesta noite e compartilhar a visão, um comparativo desses 2 personagens. Ambos estão dentro de um barco, ambos estão num barco, mas com atitudes totalmente diferentes um do outro. De quem que eu estou falando? Estou falando de Jonas, estou falando de Paulo. Primeiramente, Jonas, capítulo 1, versículo de 1 a 3, e depois nós leremos, vamos ver até o 5, e depois nós leremos o capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Diz assim a palavra do Senhor: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Agora abra em em Atos, capítulo 27, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. 3 homens, 3 servos de Deus, dentro de um navio. O apóstolo Paulo, Lucas, escrevendo e narrando os acontecimentos, e Aristarco, servo do Senhor, que também entrou naquele navio. Leremos a partir do versículo 21.
a partir do versículo 21 até o versículo 26. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Feche os seus olhos mais uma vez. Nós vamos orar, irmãos, para que o Senhor nos ilumine. Ilumine para que nós possamos entender o que é ser luz e como nós devemos ser luz em meio à escuridão. Santo Deus, eterno Pai, Deus, nós precisamos de Ti, da Tua direção e da palavra do Senhor em nossos corações, para compreendermos qual a bendita vontade do Senhor e tudo aquilo que o Senhor deseja e requer de cada um de nós como filhos amados, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar à frente da Tua igreja, Deus, levando a Tua palavra para que a verdade do Senhor venha falar ao coração de cada um e haja mudança e transformação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, há uma série que abalou a Netflix. Quase que eles não conseguiam reportar pela quantidade de acesso. Eu digo que eu não assisti, mas eu fui fazer uma análise através da vida do reverendo Augusto Nicodemos sobre esta série. E à noite eu tive pesadelos, mas é porque eu acho que eu sou medroso, porque os meus filhos falaram que é fraquinha, é uma série fraquinha. Mas esta série fala de um mal que existe, um mal paralelo, ou um mundo escondido. Não é um mundo escondido, quem me ajuda aí? Vocês assistiram, né? O mundo divertido? Não, o mundo invertido. Nesse mundo invertido, há maldade. Nesse mundo invertido, há um mal que vem para atacar o ser humano. E quem poderá libertar o ser humano? Levanta-se uma pessoa 11, a 11, que é usada para lutar contra esse mal, e ela dá a sua própria vida para salvar a vida dos seus amigos. Lembram qual história? A história de Cristo. Mas na verdade é porque toda a cultura humana, ela reflete a ansiedade que o ser humano tem de um libertador. E isso é tema em Hollywood, em praticamente todos os filmes. Há um mundo perfeito, de repente o mal chega, atrapalha tudo, e alguém deve se levantar para expulsar o mal, para vencer o mal. E no final, com muito esforço, o mal é vencido, e então há uma paz. E alguns antigamente falavam assim, e terminaram felizes para sempre, né? E casaram e viveram felizes para sempre, vencer a maldade do mundo. É porque a cultura, ela reflete esta característica que Deus colocou no mundo, que todos nós necessitamos de um Salvador. Mas ao mesmo tempo essa série mostra algo muito forte, irmãos. Há uma escuridão, e essa escuridão luta para contaminar a vida, a mente e o coração de todas as pessoas. E como que nós devemos viver em meio a este mundo? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O que nós devemos fazer? Se não tomarmos uma atitude firme, uma séria atitude na nossa vida, ser luz. Nós devemos ser luz em meio a esta escuridão. Nós devemos ser luz no meio deste mundo, desta cultura dominada pelo pecado, pela queda, que tem causado tanto estrago na vida das pessoas. E quando nós olhamos para o texto que nós lemos, nós vemos dois personagens.
Dois homens, dois servos de Deus, os dois são servos de Deus. Ambos estão num barco, há uma tempestade. Mas o motivo e o que acontece ali vai nos mostrar a diferença entre um que estava sendo luz e o outro que estava se recusando a ser luz, que não queria ser luz, que havia abandonado o desejo de viver. Então nós temos na história de Jonas, esse profeta, um profeta de Deus, um servo de Deus, que conhecia muito bem a Deus, e de repente ele recebe a voz de Deus. Não era qualquer voz, era a voz do Senhor, poderosa, voz potente, dizendo: dispõe-te, homem, eu quero que você vá à grande cidade de Nínive. E por que ele diz grande? Porque possivelmente era a maior cidade daquela época, a mais importante. Sim, você vai lá e você vai pregar a palavra, vai dizer aquilo que eu vou colocar na tua boca. Mas Jonas se dispôs não para ir, não para obedecer, mas para fugir da ordem de Deus. Lá no capítulo 3, ele vai falar por que ele fugiu. Porque ele tinha medo de que Deus se arrependesse do mal que iria fazer contra aquela cidade e não fizesse aquele mal. Porque os ninivitas, Naum, o profeta Naum vai falar, eram pessoas más, eram pessoas sanguinárias, que maltratavam com muita dureza as suas vítimas. Não se conhecia exército ou povo que fosse tão mal no trato com os inimigos. E feiticeiros, prostitutos, todo tipo de pecado. Então, o profeta Jonas não queria a conversão daquele povo. O profeta Jonas desejou que aquele povo fosse realmente destruído, porque ele é mau. E ele foge para Tarsis. Alguns falam que era uma viagem de cerca de 1 ano, porque era lá no sudoeste da Espanha, no lugar mais longínquo. Uma viagem terrível, difícil, porque demorava-se muitos meses, mas ele investiu todo o seu recurso, ele paga a passagem. Ele investe o seu recurso para fugir da presença do Senhor. E quando ele desce, ele chega naquele navio, depois ele vai para o porão, e ele não quer relacionamento com ninguém. Ele se fecha e ele dorme. Já na outra ponta, no Novo Testamento, nós temos um servo do Senhor chamado apóstolo Paulo, que está preso por conta da palavra de Deus. Ele apela para César, para o governador romano da Itália daquela época, e ele então é levado para a cidade de Roma, a grande cidade de Roma. Mais uma vez, uma grande cidade, uma grande metrópole. Mas Paulo, diferentemente de Jonas, está disposto a ir nesta embarcação. Ele chega juntamente com Lucas, o médico amado, e também Aristarco. Havia alguns prisioneiros, mas a grande parte daqueles que estavam no navio eram cidadãos, com as suas famílias, com os seus filhos, com os seus sonhos, com os seus objetivos. Quantas pessoas? 276 pessoas naquele navio. E Paulo ali admoesta eles a que permanecessem num determinado porto, porque estava chegando a época dos grandes furacões. Mas os homens mais experientes do que Paulo diziam: não, nós podemos chegar no próximo porto. E assim eles foram, mas foram tomados por um forte furacão, que os arrastou da onde eles estavam, levando-os para dentro do mar Mediterrâneo, para onde eles não viam absolutamente nada, terra nenhuma, nem a luz do sol, nem as estrelas, apenas chuva. Mas no meio daquele povo, aquele homem se levanta no convés, ali, na parte principal, onde todos o viam, onde todos o avistavam, e dizia: senhores, nós devemos ter ânimo, nós devemos lutar pela nossa vida, nós devemos confiar em Deus, e eu sou servo de Deus, e Deus falou comigo nessa noite, dizendo: nenhum de vocês irão perecer, apenas o navio
Então recobrem ânimo e vamos lutar. E assim, este homem chamado Paulo leva todos aqueles em segurança até uma ilha chamada Malta. E nós podemos aprender pelo menos 6 lições, se eu conseguir chegar até o final de todas elas. Nós gostaríamos de pensar sobre como que esta história fala conosco, como que nós devemos viver. A primeira que nós devemos pensar: seja luz. Jonas está à deriva, Paulo sabe para onde vai. Tenha uma direção clara de Deus, meus amados irmãos. Jonas entrou naquele navio para fugir da presença do Senhor. Ele não tinha um projeto, ele tinha apenas uma rota de fuga, quero ir para bem longe. Paulo, mesmo prisioneiro, sabia exatamente para onde ele ia. É necessário que compareça perante César. É necessário que compareça perante a autoridade romana. Atos capítulo 27, versículo de número 24. O apóstolo Paulo sabia muito bem a sua direção. Isso fazia com que ele fosse luz. Sim, tivesse a direção clara de Deus para a sua vida. Romanos capítulo 8, versículo 28, ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Paulo interpreta a situação daquilo que está acontecendo, dizendo: tudo isso tem um propósito claro. Se Deus me chamou para dar testemunho perante a César, perante o rei, perante o imperador, é isso que ele fará. E essas coisas que estão acontecendo aqui, de alguma maneira, vai glorificar o nome do Senhor Jesus. E ele não se apega, meus irmãos, a determinadas coisas atuais do presente, mas ele olha para o alvo. Por isso ele diz em Filipenses capítulo 3, versos 14 e 15: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, porque Paulo sabia muito bem que o seu alvo era pregar a Cristo, aonde Cristo o enviasse. Então ele tira os olhos do presente, da tempestade, daquilo que está acontecendo, e coloca no propósito, no alvo, na direção. É saber olhar para aquilo que Deus tem para nós, ter uma direção clara de Deus, de tal maneira que nós não vamos ficar à deriva, perdidos no meio da noite, no meio da tempestade, mas nós vamos buscar a direção de Deus para as nossas vidas e para as pessoas que estão ao nosso redor. Então esta semana, ore por alguém, ore por você, para que você tenha uma direção clara de Deus. Não fique perdido, não fique à deriva. Ore pela sua vida, dizendo: Senhor, me guie ao teu santo propósito. Eu quero alinhar a minha vida com a vida do Senhor, o meu propósito com o propósito do Senhor. Eu quero ter uma direção clara para a minha vida. Não me deixe ficar perdido, ou ansioso, ou sem saber direito o que fazer, ou como fazer. Me dá uma direção, me guia, Senhor. Ore, peça a Deus isso. Nós precisamos da direção de Deus. Quando lançamos o desafio da construção do novo templo, nós pedimos a direção de Deus. Vocês oraram. Nosso vice-presidente Vinícius esteve aqui à frente falando do trabalho dos irmãos há 40 anos atrás, quando ergueram esse templo e sonharam em ver esse templo cheio, para que depois ele pudesse expandir mais ainda. Rio Verde está crescendo, 250 mil, 300 mil, e quando chegar a 400 mil habitantes, quantos nós iremos pastorear? Você está preparado para isso, para pastorear, para cuidar de outras pessoas? Peça a Deus essa direção, meu amado irmão, minha amada irmã. Seja luz na vida dessas pessoas. Tenha a direção clara do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas segundo princípio que nós podemos aprender também com Jonas e Paulo, é que Jonas foge. Paulo usa a sua prisão para estar presente. Estou aqui para estar presente. Um quer fugir, o outro quer libertar. Jonas foge, mas Paulo quer estar junto com as pessoas.
Paulo não quer deixar que ninguém saia. Olha, se aqueles marinheiros saírem daqui, eu não garanto a salvação de vocês. E o capitão do navio diz para eles: fiquem no barco, não é para ninguém sair, todos nós vamos juntos até o lugar de destino. E Paulo estava ali presente para se levantar como voz de autoridade e dizer: é assim que nós devemos fazer. Atos capítulo 27, versículo 37, Lucas vai nos dizer que havia naquele lugar 276 pessoas ao todo, mulheres, crianças, idosos, e havia os prisioneiros também, mas os prisioneiros eram parte, uma pequena parte daquela grande tripulação. Lembrem-se que ele está no navio de Alexandria. Depois que eles saem do porto de Cesareia, eles vão para Sidom, depois eles vão para Creta. Lá naquela região eles encontram um navio que estava de partida para a Itália, partida para Roma, o navio já quase lotado. Eles entram naquele navio, aos guardas, ao capitão, e o nome desse capitão é colocado aqui porque este homem da corte imperial, chamado Júlio, e Lucas usa uma palavra interessante, ele fala: nos tratou com humanidade, porque a palavra humanidade ali era uma palavra de um médico, daquele que entende que ser humano é ser alguém que cuida do outro. E esse homem, Júlio, capitão do navio, tratou a Paulo com humanidade, deu a ele a oportunidade de se tratar, de rever os amigos lá na região de Sidom, de estar entre os irmãos da igreja, de louvar ao Senhor. Sim, isso nos ensina, meus irmãos, que Paulo era aquele homem tão presente que até mesmo diante do capitão ele foi bem quisto, como José, né? Ganhou o coração do líder da prisão, do chefe da prisão, porque ele era responsável, ele era verdadeiramente comprometido. Porque Paulo já nos ensina em Romanos capítulo 1, versículo 16: não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo queria estar presente para pregar o evangelho, para viver o evangelho, para levar libertação. Gálatas capítulo 5, versículo 1, ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E Filipenses 2,4, ele também diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, antes de pensar em si, ele está pensando no próximo, em como fazer a diferença, em como levar a salvação para aquelas pessoas. Mas veja bem, ele está naquele barco, ele está naquele navio, mas ele não está aquele homem que quer catequizar e evangelizar e falar de Deus para todas as pessoas. Não, ele quer ser o exemplo, porque ele está num grupo de 276 pessoas que estão diante de uma tempestade, e ele age com força, ele age com sabedoria, ele age com dedicação, entendendo qual era a sua missão ali, e dizendo: olha, nós devemos fazer assim, assim e assado. Portanto, nós precisamos entender, meus irmãos, que neste mundo nós temos que estar presentes. Não podemos fugir, não podemos ir roncar, devemos estar presentes. Eu sei que esta é uma parte tão difícil, nos envolvermos lá no trabalho, nos envolvermos na igreja, nos envolvermos na sociedade, nos envolvermos com a sociedade. Não é fácil você ser luz no meio dessa escuridão toda. Lembra do filme que eu falei no começo? Quantos de nós estamos preparados para lançarmos um material que venha contrapor esta cultura imersa na escuridão que nós estamos vivendo? Será que você está preparado para ser luz a ponto de produzir algo, um conteúdo, seja escrito, seja audiovisual, que venha levar as pessoas a refletir sobre a verdadeira realidade do ser humano? Que leve o ser humano a entender que todos nós fomos feitos por um Deus que enviou seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, e que Ele está nos levando para o seu reino e oferecendo de graça a salvação. Será que nós somos capazes de fazer isso? Nós precisamos ser luz.
Terceiro princípio, Jonas entra no navio para fugir, Paulo entra no navio para participar. Ampliando um pouquinho mais isso que eu acabei de falar. Versos 21 e 22, quando ele diz: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Jonas entra naquele navio e ele vai roncar, ele vai fugir, ele está fugindo de tudo, ele está fugindo de todos. Há uma tempestade e ele continua dormindo, ele não acorda. O homem está com sono terrível, mas Paulo está atento, Paulo está de olhos abertos, Paulo está participando da luta, do sofrimento daquele povo. Paulo está vivenciando a tempestade, meus irmãos. Ele não está assim, do tipo: eu já sou salvo, ai, eu vou morrer aqui, ai, eu já sou salvo, eu vou morrer, mas eu já estou salvo. Não. Ele não está preocupado consigo, ele está preocupado com as pessoas. Ele está preocupado com as pessoas. E ele se levanta e diz: eu aconselho a vocês, lutem pela vida de vocês. Lutem para que ninguém venha se perder. Se esforcem. Ele está tendo uma atitude proativa, dizendo: acordem, povo. Levantem-se. Vocês precisam participar dessa realidade na qual nós estamos vivendo. Não dá para dizer assim: olha, só você vai afundar, eu vou flutuar. Não. Se o barco afundar, todos afundam junto, as 276 pessoas. Então ele se levanta e diz: vamos ter bom ânimo. O que é preciso fazer? Joga a carga no mar. Joga a armação do navio, joga os móveis, joga a cama. Cadê a cama do comandante? Também joga no mar. Vamos aliviar o peso. Vai amarrar o navio, vamos jogar cordas aqui para segurar o navio, porque se o navio afundar, todos nós afundamos. Então levantem-se, vamos lutar juntos, porque todos estamos no mesmo barco. Era isso que Paulo estava fazendo. Paulo estava chamando todos a essa consciência de que eles deveriam lutar uns pelos outros para chegarem no determinado lugar, mesmo com prejuízo do navio. Ou seja, haverá percas materiais, haverá sofrimento, mas Deus está interessado na vida de vocês. A gente não sabe se essas 276 pessoas se converteram, porque o texto não nos diz, mas nos diz que Deus, por meio de Paulo, estava interessado em salvar daquela situação cada uma daquelas vidas. E bem assim, quantas vidas mais podem ser salvas com a nossa oração, com o nosso esforço, com a nossa dedicação? Lá no trabalho onde nós estamos, lá na escola, lá na faculdade, aqui mesmo na igreja, na sua sala de aula, no seu trabalho, aonde você está, Deus quer te usar, meu amado irmão. É por isso que Paulo, ele chega a dizer: nós somos embaixadores de Cristo. 2 Coríntios 5:20. E o embaixador, ele não fica se escondendo lá no porão, como Jonas, não. O embaixador, ele vem à frente e ele levanta a sua voz para dizer: olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, para servir, para cuidar, para vir, para nos amar. Em 1 Tessalonicenses 5, capítulo 2, versos 7 e 8, ele também diz: nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Vos demos não só o evangelho, mas até a própria vida. Quando ele fala da ação, do jeito dele viver, ele diz: olha, não foi só o evangelho, nós entregamos a nossa própria vida para vocês. O nosso tempo, as nossas expectativas, os nossos anseios, nós estávamos junto com vocês. Portanto, nós devemos
brilhar a luz. E a luz não brilha debaixo da cama, debaixo de um cesto, a luz brilha no alto, de maneira que todos possam ver. E essa luz é uma presença radiante de Cristo, é uma presença do Espírito Santo, para que as pessoas olhem para nós e tenham aquele sentimento de gratidão, porque nós estamos sorrindo, nós estamos alegres, nós somos o povo da aliança, nós somos o povo da salvação, não como Jonas que estava roncando naquele momento, mas como Paulo que estava assim: vamos conseguir, vamos vencer, você vai ver, vocês vão ver. Ah, Paulo, mas já se passaram 7 dias e nada, confie em Deus. Se Deus me disse que eu vou pregar para o imperador romano, Ele vai cumprir a sua promessa. É ter, irmãos, essa presença maravilhosa de Deus, mas sem jamais esquecer desse princípio aqui, porque do que adianta a nossa luta sem joelhos dobrados? Seja luz. Jonas não faz uma oração, nenhuma, né? Nada. Paulo entra no barco e ora por todos. Olha o ensinamento, enquanto um profeta de Deus, e detalhe aqui, eu acho que Jonas queria muito ser como Naum, né? Deixa eu ver se é Naum mesmo, acho que é Naum. Naum é o profeta que Deus chama para falar contra a Síria, tudo aquilo que Jonas queria, acho que foi Naum quem fez. Tudo aquilo que Jonas queria foi justamente Naum. Logo depois de Miqueias, isso mesmo, no capítulo 3, 3 páginas depois de Jonas, você vê aqui, capítulo 3, versículo 1, ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Ai, Naum é aquele profeta que profetiza a destruição de Nínive. E Jonas é o profeta que profetiza salvação. Mas parece que Deus errou o endereço do profeta. Era para ter mandado a mensagem para Naum, ou para mandado a mensagem para Jonas. Essa mensagem de destruição aqui era para Jonas, porque Jonas queria. Mas Deus mandou, foi para Naum, possivelmente porque Naum não queria. E Deus sabe falar ao nosso coração de acordo com quem nós somos, tratando conosco. Porque Jonas demonstra um coração vingativo e mau. Um coração que passa uma régua assim, por alto. Ele mede as pessoas por alto. Ah, você não presta, se não presta, tem que ser morto. E Deus diz, não é assim, Jonas. Você acha que eu não vou ter misericórdia de 120 mil pessoas, dos animais? Você quer que eu destrua todos eles? É razoável essa sua ira? Deus pergunta para ele. Será que isso está certo, Jonas? E possivelmente Naum, que tinha um coração tão brando, tão amoroso, tão piedoso, aí Deus dá uma palavra, profetiza contra essa cidade. Você é o meu servo certo, você é a pessoa certa para fazer isso. Mas Paulo, o apóstolo Paulo está fazendo uma outra atitude, ele está orando por todos. Sim, ele ora, versículo de número 35, veja bem o que ele faz aqui. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos. Geralmente é só o pastor que ministra a ceia, né? E Paulo ali como apóstolo, ele estava ministrando a ceia, mas em casa, na sua comida, no restaurante, aonde Deus te levar, pode ser o mais granfino que for, diga para os convidados, vamos dar graças pelo alimento. Ah, mas eles não são crentes. Mas independente se são ou não são, dê graças pelo alimento. Porque foi no momento que Paulo deu graças, partindo o pão, que todos tiveram certeza, aquele homem era um homem de Deus. Você mulher, você homem, não tenha medo, dê graças, aonde Deus te colocar, diante dos poderosos, mais ricos, mais afamados, intelectualmente conhecidos ou conhecedores das coisas, diga, vamos dar graças. Mas no mínimo, feche os seus olhos diante da sua refeição e ore a Deus.
E agradeça a Deus por aquele alimento na presença de todos. Faça isso de coração, para dizer que você intercede, você agradece, você é testemunha viva, porque foi isso que o apóstolo Paulo fez quando levantou aquele pão diante de todos, dizendo quem ele era. Por isso, não espere que o mundo peça você para orar, não espere que algum convidado peça para você orar, diga antes: demos graças, vamos dar graças, vamos agradecer, porque temos o alimento em nossas mãos e ele é fruto do amor e da misericórdia do Senhor. E eu tenho certeza que você irá dar um maravilhoso testemunho, sendo luz. Seja luz. Jonas quer desistir da vida, Paulo quer continuar lutando, e nós já estamos caminhando para o final. Versículo 22, nós vemos essa declaração: mas já agora vos aconselho bom ânimo, nenhuma vida se perderá. Mas lá no barquinho, ou no grande navio de Jonas, uma vida estava prestes a se perder. Aqueles homens desesperados pela rigidez dos ventos, lançam sorte, eles fazem alguma votação, pegam o nome de todos e tiram o papelzinho com o nome, e o nome é Jonas. Jonas, quem é você? E parece que Jonas se mantém calado, porque o povo faz muitas perguntas. Da onde você vem? Qual é a sua história? Seu nome é Jonas, mas você fez alguma coisa errada? Você matou alguém? E parece que eles vão perguntando. E Jonas então diz: olha, eu sou servo do Deus Altíssimo, eu sou servo do Criador de todas as coisas. E eles ficam horrorizados com aquela situação. Mas homem, como que você ousa desobedecer à voz do Criador? Mas e agora, o que é possível fazer para que nós possamos nos salvar? E para Jonas, que mede a régua passando por cima, na mente dele só há um objetivo, só há uma forma: tem que morrer. Não era isso que ele queria para os ninivitas? Então não foi Deus que falou para ele, no coração dele, que ele tinha que ser jogado no mar. É porque a régua dele era muito alta, e para ele, pecou, morreu. E ele entendeu então que ele deveria ser morto. Mas ele não tinha coragem de cometer aquilo. Ele diz: olha, eu preciso ser jogado. Os homens ainda tentaram, falaram: não vamos jogar você, nós não vamos fazer isso, não vamos sujar as nossas mãos. E tentaram, por fim disseram: olha, não tem jeito, nós vamos morrer. Então jogaram ele no mar. E quando jogaram, imediatamente aquela tempestade se dissipou e acabou toda aquela violência. E aqueles homens, receberam talvez um grande testemunho daquele homem na sua morte, entre aspas, porque ele desceu mais embaixo, foi para a barriga do grande peixe. Alguns falam que era uma baleia, mas um grande peixe, talvez apertadinho ali, só o espaço dele respirar um pouco. 3 dias no ventre daquele grande peixe. Ele desce, e quanto mais ele desce, mais ele começa a ter tempo para refletir: Senhor, aonde eu vim parar por desobedecer ao Senhor? E ali ele faz uma oração, ali ele ora, sozinho, lá no fundo do mar, onde ninguém estava ouvindo. Mas diferente de Paulo ora na presença de todos. Paulo fala na presença de todos, dizendo: senhores, tem de bom ânimo, vamos lutar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Paulo tem amor à vida e ele quer continuar vivendo. Paulo está dizendo para todos: vamos continuar vivendo, lutem pela vida de vocês, ninguém se perderá, apenas o navio. Deus é com vocês. Então, meus irmãos, na sua família, seja a voz de comando. Na sua empresa, seja a voz de comando. Lá na sala de aula, seja a voz de comando, no sentido de dizer: vamos orar, vamos buscar a direção de Deus, vamos buscar a vontade de Deus, aquilo que Deus tem para nós, naquilo que nós vamos fazer. Seja o primeiro a dizer isto, demonstrando claramente que você tem um Deus, que você tem um Senhor, e que você prossegue para este alvo. Como o apóstolo Paulo diz: olha, eu prossigo para o alvo,
para o prêmio da soberana vocação, do chamado de Deus em Cristo Jesus, a ponto de dizer também: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Sim, este homem tinha um desejo persistente por viver. Seja persistente, lute para viver e lute para transmitir a mensagem. Esse é o último princípio que nós destacamos aqui nessa noite. Ficamos por aqui. Jonas em Nínive prega com rancor. Paulo em Malta prega com amor. Até rimou, né? Atos capítulo 28. O capítulo seguinte, no versículo 9, nós vemos este homem naquela ilha. Nós vemos aquele homem rodeado de pessoas. Alguns deles até levantaram o passado ruim de Paulo, dizendo: olha, uma víbora o mordeu, provavelmente ele é assassino. Talvez até relembrando aquela época que Paulo consentiu com a morte de Estevão. Tentando trazer o passado para trás, Paulo diz: não, aqui eu sou uma nova criatura, sou uma nova pessoa. Estou aqui para fazer a vontade do Senhor. E à vista daquilo que havia acontecido com o pai de Públio, à vista deste acontecimento, versículo 9, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. E vocês acham que foi só curados? Paulo levou ali a palavra, Paulo falou do Evangelho, Paulo anunciou a Cristo, naquela oportunidade que eles estavam ali, sendo curados por Deus. Paulo falou, sim, Paulo prega com amor, Paulo prega com paciência, até com aqueles que haviam acusado ele de possível assassinato. A justiça o persegue, uma víbora o mordeu, deve ser um homem terrível, mas ele tem piedade e misericórdia para com essas pessoas. Ele ama essas pessoas e ele ajuda essas pessoas, porque ele entende que ainda que ele falasse a língua dos homens e dos anjos, se ele não tivesse amor, ele seria como o metal que soa, como o símbolo que retine, sem valor intrínseco algum. Então, meus amados irmãos, aonde você estiver, seja a voz de Deus. E a voz de Deus não é um grito de condenação, culpado, não. A voz de Deus é um convite à graça e à misericórdia. Venham e bebam, venham e comam, venham e vejam. É um convite da graça, um convite da misericórdia. Pregue com a autoridade de quem ama a alma daquele ouvinte, dizendo: olha, por que aquele irmão, futuro irmão, ainda não se converteu? Por que fulano ainda não entregou a vida para Jesus? E não seja seletivo, ore por todos, principalmente os maus, principalmente aqueles que praticam injustiça, porque se ele se converter, a injustiça cessará, e haverá justiça, haverá amor, e a glória de Cristo será esparramada sobre a face da terra. Deus quer converter muitos Saulos nessa vida, muitos Saulos na nossa nação, muitos Saulos na nossa cidade, muitos Saulos lá no teu trabalho. Deus quer converter vidas ali, para demonstrar o seu amor, para demonstrar a sua misericórdia para com todos. Portanto, meus irmãos, ao concluirmos esta palavra, nós devemos entender que o mundo está em meio a uma grande tempestade, e o mundo sente o navio balançando de um lado para o outro. Você tem uma escolha hoje: ser um Jonas, cuja presença traz peso e fuga, ou ser um Paulo, cuja presença traz esperança e salvação. Não seja o motivo da tempestade, seja aquele que acalma os corações apontando para Cristo. Sim, lá está Ele, sigam-no. Seja luz em meio à escuridão. Mas talvez exista alguns aqui que são Jonas, talvez alguns aqui que estão no porão, e vocês são chamados a um arrependimento. Você tem fugido? Tem dormido enquanto outras pessoas perecem ao seu redor? A sua presença é peso ou é bênção? Assim como Jonas teve que reconhecer seu erro para que a tempestade cessasse, hoje é o dia
de você subir desse porão, encarar a realidade e buscar servir a Deus, buscar fazer a vontade de Deus. Mas talvez você esteja como Paulo, no convés, em cima, diante de todos. Há um medo, há um receio, mas você sabe que Deus te chamou para ser luz, e você não tem medo das ondas, e nada está calando a tua voz. Deus te colocou ali, naquele lugar, para ajudar aquela tripulação, para fortalecer aquelas pessoas. Então levante-se como Paulo, tome o pão, dê graças e declare: eu creio em Deus, que há de fazer tudo como Ele me disse. Eu creio em Deus. Demonstre essa fé, assuma a sua postura de ser um líder espiritual, na sua casa, no seu trabalho, de ser um intercessor, nesta vida, hoje, no dia de hoje. Levante-se, irmãos, levante-se, vamos orar. Isso mesmo, levante-se, vamos orar. Vamos orar. Vocês entenderam agora, né? Estavam tão concentrados. Que bom. Levante-se, nós vamos orar e pedir ao Senhor isso. Senhor, me usa, Senhor, me abençoe. Dizer: Senhor, eu entrego a Ti a minha vida. A tempestade pode bater de um lado para o outro, mas eu não estou roncando no fundo do porão. Eu estou acordado, com os olhos não na tempestade, mas no propósito, no objetivo para o qual eu fui chamado, para servir ao Senhor, lá na minha família, na minha empresa, no meu trabalho, lá no meu bairro, na minha cidade. Seja como um engenheiro, como um mecânico, como um médico, como um enfermeiro, como um gari, eu fui chamado pelo Senhor para servir e servir ao povo, amando o povo e cuidando uns dos outros. Vamos servir a Deus. Toda a treva será dissipada e nós iremos produzir transformação e mudança nessa sociedade. Não haverá mais mundo invertido, mundo paralelo ou mundo doido. Deus irá trazer um mundo de luz, de paz, de amor, a partir do seu exemplo, a partir da sua vida, a partir da sua dignidade. Seja luz, meu amado irmão. Deus amado e Deus todo-poderoso, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos conclama, nos chama a nos levantarmos como teus filhos, ó Pai, com um propósito muito claro ao longo de 2026, de sermos luz para os nossos familiares, luz para os nossos amigos, luz para os nossos irmãos, para os nossos funcionários, luz para os nossos patrões, luz para os vizinhos, luz para os políticos, luz para os empresários, luz para os cidadãos, luz para todos. Senhor, nos ajude a acordarmos, nos ajude a nos levantarmos como o povo do Senhor, a viver a Tua palavra, o Teu Evangelho, ó Deus, que vem trazer mudança e salvação. Mas primeiramente nós demonstramos amor, cuidado, respeito, como Paulo demonstrou para com aquele povo. 276 vidas, e aqui nós temos mais de 250 mil pessoas nessa cidade. Nos ajude a alcançá-los todos, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Abençoe aqueles que estão no porão, abençoe aqueles que estão sofrendo, abençoe aqueles que estão com medo, abençoe aqueles que estão fugindo, para que eles possam sair da toca, para que eles possam sair deste buraco, para que eles possam clamar a Ti, e o Senhor venha ouvir as suas orações e derramar sobre eles bênçãos sem medida. Despede, a Deus, o Teu povo debaixo da Tua santa e bendita aliança, Pai, para que possamos prosseguir na nossa vida. Esta semana será uma semana de bênçãos, onde nós seremos luz na vida daqueles que estão sofrendo, ó Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Deus Todo-Poderoso, o amor de Jesus Cristo e as ternas consolações do Espírito Santo seja com toda a Tua igreja, hoje para todos sempre. Amém.